Olá, hello, boa tarde a todos. Como está vocês? Tá todo mundo bem? Debaixo da bênção do Senhor Jesus, o Criador, o Libertador, Todo-Poderoso. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você, hein? Ele cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou te apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, pai que sabe te aconselhar. Mas conhecido como Exua, o pai da vida, Jeová Rafa. Sou a luz do mundo, força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Ele é nosso pai. Então é só chamar. Chame por ele. Chegue-se a ele. Se lance, se entregue no regaço de Deus. Se entregue, crendo, acreditando, confiando, mergulhando na fé. A palavra do Senhor diz que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que crer, você tem que ouvir, você tem que deixar seus ouvidos limpos, preparado para escutar o que Deus tem para falar para você. Então, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeus e gregos. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha, pois no coração se crê. A gente crê aqui, ó. Crê aqui. Crê para a justiça. E com a boca se faz confissão. A gente crê com o coração. A gente confessa. A gente crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Será salvo. Então, de todas as maneiras, de todas as formas, nós temos que crer. Crer. Tem pessoas que crê naquilo que vê, né? Tem pessoas que crê naquilo que vê. Só acredita se estiver vendo, se estiver pegando, se estiver palpando, se estiver falando, né? Para tal coisa que tá vendo, tá palpando. Isso não é fé. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Fé, como diz a Escritura, todo aquele que crê nele. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado.
Se nós cremos em Jesus, Filho de Deus, nós não seremos envergonhados. Como diz aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não ouvir, a gente não crê. Quando eu era menina, eu tinha um tio que sempre ia lá para casa da minha mãe, e à noite ele tocava violão. A gente ficava debaixo de um pé de árvore que tinha lá. Meu pai fazia uma fogueira. Meu tio tocava violão, gostava muito de música. E ele contava umas anedotas muito engraçadas. E ele contava umas anedotas de história de Trancoso. Quem é que sabe o que é história de Trancoso? Ele contava umas histórias assombrantes que de noite a gente nem conseguia dormir pensando naquilo. A gente já imaginava aquela história que ele contava. A gente já fazia aquela imaginação. E a gente, eu digo a gente, porque eu ali vivenci isso, né? Então, quando eu fechava meus olhos, parecia que eu estava vendo aquela história que o meu tio contou. Entendeu? Porque é puro ouvir. Quando você escuta uma coisa, seja boa, seja ruim, você vai ficar com aquilo na mente. Então, quando você que você vai dormir, ou que você não vai dormir, mas que você está com aquilo na mente, você já começa a mentalizar, você já começa a trazer aquilo para dentro de você. Então, você fica panicando, você fica com medo, você fica assustada, né? E muitas vezes eu chamava minha mãe, aquela época a gente não tinha eletricidade, era... Santo Deus, é o cansaço. Era lamparina que a gente usava. Então, quando 7 horas da noite, todo mundo já estava dormindo, né? E ali se apagava os lampião, se apagava as lamparinas, que era para economizar o querosene. Então, ficava tudo escuro, né? E ali, quando eu fechava os olhos... quando eu fechava meus olhos, parecia que eu estava vendo aquele fantasma na minha frente, né? Porque ele contava umas histórias de Trancoso, irmãos. Ele contava umas medotas, contava umas coisas de gente que já tinha morrido, que tinha aparecido. E aquilo ali, quando eu fechava os olhos, parecia que eu estava vendo aquela história que ele contou. Então, muitas vezes a gente começa a fazer filme de histórias, né? Então, se a gente começa a fechar nossos olhos, irmãos, se a gente fechar nossos olhos e a gente começar a ver coisas boas chegando na nossa vida... Você já imaginou se você fecha os olhos, você começa a pensar, você vê Jesus, você vê nos anjos, você vê no porta se abrindo, você vê causa sendo resolvida, você vendo você sendo totalmente transformada, mudada, as coisas vindo em sua direção, trazendo resposta positiva em sua direção? Por que a gente não tem a imaginação de pensar coisas boas? Por que a gente só tem imaginação de coisas ruins? Hein? A gente só tem imaginação de ver a nossa da porta sendo arrancada. A gente tem aquela imaginação de coisas ruins que vai chegar. Não, entendeu, irmãos? É a nossa mente. A nossa mente, ela trabalha. A nossa mente, ela é um imã, ela captura muitas vezes as coisas ruins, porque a gente libera, porque a gente deixa. Você imagine que eu escutava, né? O meu tio ali cantava, gostava muito de cantar, e depois ele parava um pouco, e ele falava assim, agora eu me lembrei de tal que aconteceu lá em Curral Novo, me lembrei disso que aconteceu naquela cidade, e tal, era de arrupiar. Então, quando a gente ia dormir, ninguém dormia, ficava assombrado de noite. Então, é para você ver o tamanho do poder que tem a nossa mente, de querer levar você a lugares que você não tem que ir. Então, a gente tem que usar a nossa mente para ir em lugares bons, para ir em lugares que vai nos trazer resposta, que vai nos abençoar, que vai nos abraçar, que vai nos conceder a vitória que nós estamos esperando em Cristo Jesus. Então, se com a tua boca você confessar
confessar coisas boas ao seu respeito, confessar coisas boas que você já está vencedora, que você é cabeça, que você não é cauda, que você está por cima, que você não está por baixo. Eu vou me deitar e eu vou dormir, porque quem cuida de mim não dorme é Cristo Jesus. Eu deitei, dormi e acordei porque Ele cuidou de mim, disse o salmista Davi. Então, a gente tem que começar, irmãos, a pronunciar palavras que vai nos cercar, palavras que vai nos guardar, palavra que vai nos construir, palavra que vai nos edificar. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, diz: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegre-se que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam por nada. O Senhor está dizendo aqui para você não se afligir por nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Tá vendo? Deus está dizendo aqui, contem a Deus, falem a Deus toda a sua história, toda a sua necessidade de vocês. E não se esqueçam de já agradecer, orando e agradecendo, orando e agradecendo. Se fizerem isso, vocês excedem agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Se a gente fizer isso, irmão, se vocês fizerem, nós vamos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Tem gente aí que está precisando de paz. Tem gente aqui que está precisando de paz. Tem gente aqui que está aflita, que está se afligindo desesperadamente. Não está tendo controle. E Deus está dizendo para você, conte a Deus o seu problema, a sua necessidade. Um novo dia virá na sua frente, ok? O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pelo amanhecer. Nada que nós passamos na nossa vida é em vão. Tudo que a gente passa na nossa vida é um processo. E a gente só aprende. Se a gente passar pela experiência, né? Quando você coloca um currículo numa empresa, você é chamada. E quando você é contratada, você tem um prazo de 3 meses para ficar na experiência. Se nesses 3 meses você achar, se o gerente, o recursos humanos achar que você é capaz, que você foi aprovado, nos 3 meses você é contratada diretamente para ficar até o tempo que for necessário. Então, tudo na nossa vida é um estágio, né? Eu vou trabalhar, eu tenho 3 meses de estágio. E nesses 3 meses, o meu chefe vai observar se eu sou capacitada dinamicamente para ficar naquele lugar. Então, não se preocupe. Tudo na nossa vida é uma experiência. Hoje o Espírito Santo, Deus me trouxe um momento, uma prova que a gente passou, né? Isso já faz muitos anos, mas a gente passou por uma experiência meio complicada, né? Foi mais ou menos lá pro ano, acho que foi no ano 2000, se eu não me engano. Uma experiência muito dura, muito cruel, aonde uma pessoa, né? Onde uma pessoa foi na delegacia e fez uma acusação contra a vida de um dos meus, né? Essa pessoa fez uma acusação e ali, irmãos, eu fui orar, né? Eu estava no Rio Grande do Norte, na casa da minha mãe nessa época, e ali mesmo eu não perdi tempo, eu fui orar, eu fui buscar a presença de Deus. Eu fiquei ali um dia inteiro de jejum, orando, louvando. E à noite eu fui para a igreja e apresentando aquela testemunha que teve a ousadia de fazer uma acusação
e apresentando essa pessoa nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E ali à noite eu fui entregar o meu propósito, fui primeiro ouvir a palavra de Deus, fui para a igreja. Uma igreja bem pequenininha, irmãos, tão pequenininha, apertadinha, parecia uma lata de sardinha. E ali Deus usa aquele pastor, que nunca nem tinha me visto na vida dele, e falou, olha, ainda hoje, antes do relógio passar de meia-noite, Deus está dando vitória. E quando foi no dia seguinte, a vitória chegou. A boca que confessou, a própria boca que foi acusar, foi a própria boca que foi lá retirar. E você está me entendendo como é que é o segredo de você orar, de você aprender a confiar, de você aprender a confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou ele dos mortos? A importância de você acreditar e crer na sua inocência, de você acreditar que Deus é o seu advogado. Então, até a própria... Gente, é incrível isso. É incrível. Eu estava hoje aqui fazendo uns serviços e isso me veio na minha memória. Quantos anos já faz isso? Nós estamos em 2004. Entendeu? A própria boca que foi confessar, dizer que era, foi a mesma boca que foi lá de novo dizer que não era. Você já imaginou como é que Deus... Só Deus, irmão, é só Deus que pode convencer o homem. É só Deus, é só o Espírito Santo de Deus que tem o poder de entrar aonde você não entra, de falar onde você não fala, onde a sua voz não chega, aonde o seu pedido não chega. Mas a voz de Deus chega. E o Espírito Santo foi lá. Eu passei o dia em oração, jejuando, louvando, apresentando, me humilhando diante de Deus. À noite fui à igreja. Quando eu chego lá, Deus usa o vaso e diz, antes de passar a hora, meia-noite, né? Vamos supor, né? Antes de chegar meia-noite ali, tinha que ser até, daquela hora do culto até meia-noite, Deus estava dando vitória. Né? E eu fui para casa, dormi, quando acordei no outro dia, a notícia foi que o advogado disse, olha, a pessoa foi lá e disse que não foi a pessoa e retirou a causa. Confessou. Então Deus ali decretou vitória, ali Deus decretou livramento, Deus decretou assinatura de soltura, porque o diabo é assim, ele quer prender você, ele bota você no pelourinho, né? Que é para você reclamar, para você murmurar, para você duvidar, para você entrar o vitimismo, para você achar que isso não está sendo justo, que isso não é certo, que você não é essa pessoa que estão falando. Mas a gente não tem que falar para o homem, a gente fala para Deus. A gente fala para o justo Deus, né? Se ele morreu na cruz, se ele ressuscitou, se Deus ressuscitou ele dos mortos, nós temos que falar para ele que está vivo. Né? Você contar a sua história, como disse aqui, olha, não se aflijam por nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Conte a Deus. Tá mandando você contar para ele as necessidades de vocês. Não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então nós temos que conservar nossa mente em Cristo Jesus. Renove a sua mente, pense coisas boas, não aceite esses grilos, não aceite essas raposinhas pousar na sua cabeça, querer controlar a sua mente, querer posicionar contra você, porque dentro de nós temos um advogado. Dentro de nós temos um advogado que muitas vezes aquele advogado quer nos justificar. A gente se justifica com o nosso advogado, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que não deixar esse advogado que está aqui dentro fazer alguma coisa, deixar só o advogado Espírito Santo tomar conta da nossa causa. Confia no Senhor, acredite nesse milagre na sua vida, você vai viver um milagre. Você vai vivenciar uma vida nova, diferente. Você vai viver uma vida que você nunca imaginou na sua vida. Eu vejo uma página branca na sua vida. Vai acontecer que tudo que prescreveram vai ser apagado.
vai ser apagado. Você pode tirar seu nada consta. Pode mandar tirar o nada consta, que vai sair limpo, 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 limpo. Amém? Creia? Você crê? Você crê, acredita? Você possa descansar. Que quem prometeu não foi o homem, quem está prometendo é Deus. Quem está falando é Deus. Quem está liberando a autorização para esse inimigo confessar. O inimigo vai confessar. Viu? Deus vai fazer com que o inimigo confesse. A acusação que fez, a acusação vai ser tirada. Deus é poderoso, é tremendo, é o guarda de Israel, e ele não dorme, ele não tosqueneja, e ele não dormirá. Deus está vendo o que estás passando, Deus está vendo o que você está chorando, Deus está vendo o que você está vivendo. Hoje é dia de Deus tirar você desse vitupério, terás boas notícias. Você vai ter boas notícias. Nós teremos, nós acreditamos, e nós não vamos viver esse pesadelo na nossa vida, nós não vamos viver essas histórias de trancoso, nós não vamos viver esse tormento. Quando deitamos na nossa cabeça no travesseiro, não é para pensar em história de trancoso, mas é para pensar no que Deus fez por nós, no que Deus está fazendo e no que Ele irá fazer. Porque Deus é infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, Ele vai fazer segundo a sua boa vontade. Acredite, creia, deleita no Senhor de todo o teu coração. Confia nele, creia, que a porta que Deus abre, diabo não fecha. Deus, quando escreve, o capeta não apaga. Capeta não apaga. Esteja debaixo da mão potente de Deus, do Salmo 91. Ele é quem te guarda, tua entrada, tua saída, Salmo 121. Ele é o teu refúgio e tua fortaleza. Ainda que haja guerra por toda parte, ele queima os carros no fogo e ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele te diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A vitória é nossa, porque Deus vai tirar a capa preta do homem e Deus vai ficar ali envergonhado. Acredite, veja o milagre que está chegando. A notícia que tu vai receber é grande. Faça o banquete, prepare o culto da vitória. Tá chegando vitória aí. Amém? Deus abençoe vocês, meus queridos. Um beijo para vocês.